rentabilidade. Então não era quanto eu ganhava, era como eu gastava. Porque eu não fazia o dinheiro trabalhar para vocês. Agora pega 100 reais, eu quero que rasgue bem no meio, pega 50, pega que rasgue bem no meio. Vai. Sejam bem-vindos ao Pode Ousar, um podcast de quem ousa agir e faz acontecer. E hoje o nosso convidado é o Wilson Soares, é especialista em gestão de recursos e tem mais de 25 anos de experiência. Eu vou deixar para ele se apresentar e contar aqui um pouco mais a sua história, trazer essa trajetória. Gente, hoje esse podcast está incrível, por quê? Porque a gente vai falar de finanças, tanto pessoal, corporativa. Então eu acho que vai ser algo assim incrível que você não pode perder. Olá, gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu admiro demais o trabalho de vocês, já tenho acompanhado vocês desde o início, conheci a Thalita no evento que a gente fez da Febracis. E assim, admirei a forma dela falar, a forma dela se expressar, o que ela ama fazer, que é treinar pessoas, Sim. Fazer gestão de pessoas. E eu também gosto de gestão, né? Então de pessoas e também financeiras. A gente vai bater um papo aqui com o pessoal, vou falar um pouco da minha vida, da minha história. Comecei muito cedo na área de estudos, porque eu entendo que a primeira gestão que você precisa fazer na sua vida pessoal, né? Quando você se capacita, quando você se desenvolve, você gera valor para você e nas empresas. A gente sabe que as empresas ela pagam pelo resultado que o colaborador, que a pessoa dá na empresa. Então, conhecendo isso desde cedo, eu aprendi a me desenvolver. Me autodesenvolver e fiz várias coisas, me incluí em contabilidade, depois fiz uma pós-graduação em contabilidade tributária, depois fiz um MBA em gestão empresarial, continuei estudando, fiz uma especialização em neurofinanças voltada para o comportamento financeiro, fiz voltado para a questão de comportamento financeiro, fiz vários cursos. Eu entendi que se preparar é algo primordial para você desenvolver aqui, para você desenvolver a empresa e também para criar em você mesmo um valor próprio. Então, a gente vai contar um pouco da minha história em relação ao podcast, mas queria mais agradecer vocês, meninos, parabéns pelo trabalho, né? Eu creio que muitas empresas têm ganhado com vocês presentes, e a gente vai trazer aqui algumas dicas para o pessoal, tá bom? Maravilha, gente. Eu conheci o Wilson, como ele falou, em um evento e acho que sentou próximo e já se conectamos de cara assim. Começamos a conversar e parece que eu não consegui mais falar com outras pessoas. Por quê? Eu saí, não foi? Verdade. Olha, eu saí de lá já sabendo a história dele, ele contando e como foi, e o sucesso, e o que a gente ia fazer juntos. Então assim, foi um papo realmente assim, bem legal. Então foi aquele primeiro encontro de muitos que a gente já se conectou. Porque ali a gente viu que bateu princípios, valores, que é uma coisa que a gente preza muito, né, por aqui. E isso você também falou lá, então realmente assim, foi algo incrível. Por isso que ele está aqui hoje, então é uma pessoa muito especial pra gente, pra Luziex. Isso, olha, já está todo mundo curioso aí, eu acho que também o povo que está assistindo a gente. O que é esse objeto aqui que você anda muito com ele? Não sai de perto de mim, é um milhão, né? Então a história por trás disso, um ponto de virada, né? Que marcou normalmente a minha vida, principalmente a parte financeira, né? Porque assim, uma das coisas que me conectou muito a vocês é a história de vida de vocês, assim como a minha, né? De vir de uma família humilde, de vir de uns momentos difíceis da nossa vida, mas a gente não aceitou, é algo que eu não aceitei, vocês também não aceitaram e demos a volta por cima. E esse ponto de ruptura, da onde eu era, para quem eu sou, foi justamente onde apareceu o milhão, né? Eu acredito que todos nós temos a capacidade de quebrar barreiras e desenvolver e prosperar e abundar também na vida das pessoas. Eu acredito que hoje, né, pela nossa história de vida, nós já estamos abundando, ou seja, nós estamos desenvolvendo outras pessoas naquilo, né, que a gente vive. Porque assim, eu sempre gosto de dizer que a gente só pode ensinar aquilo que a gente viveu. Eu acredito que isso que vocês fazem é isso que eu faço. Hoje eu treino pessoas na área de finanças, também na área de gestão de pessoas, porque eu vivi isso. Eu nunca ensino nada a ninguém daquilo que eu não vivi. Então a gestão de recursos é justamente essa. Você gerir a capacidade e as habilidades que você tem, porque você já usou aquilo na sua vida que deu resultado. Então o milhão está relacionado a isso. A uma quebra de processos na qual, da onde eu vim e para quem eu sou. Isso aqui eu levo comigo, porque assim, de um jovem que não tinha sequer, meu pai não tinha sequer condição de comprar um brinquedo, né? Comprar um carrinho para me brincar na época da minha infância, e hoje eu poder usufruir do carro que eu quiser, da moto que eu quiser. Por que isso? Porque eu aprendi que tudo está aqui, tudo está na nossa mente. A partir do momento que você desenvolve esse recurso mental, você consegue alcançar qualquer coisa. Perfeito. Eu gostei muito disso do que você trouxe aqui sobre a coerência. Porque você ensina exatamente o que você vive. E isso é um ponto que fica, inclusive, de alerta para você. Porque hoje existem muitos, não diria falsos profetas, né? Mas falsos gurus, né? Pessoas que vêm para a internet
por ver que é algo fácil de lubrificar ali as pessoas, e acaba que você cai, né, nessas situações. Por quê? Porque você não observa. Tanto é que eu sempre digo assim, se você acabou de chegar aqui no nosso podcast, no nosso Instagram, lá na Aulas IEX, ou seja, no meu das meninas, observa 30 dias, 45, não compra nada. Eu sempre falo, não compre nada, não compra capacitação, a formação, nada do que oferecer lá, enquanto você não realmente não vê a gente vivendo aquilo ali que nós pregamos. Então, assim, a coerência é um ponto fundamental. Então, assim, realmente aqui nós ensinamos, como você falou, o que nós vivemos. E é isso que faz a gente conectar. É por isso que você está nessa mesa, nós estamos nessa mesa juntos por causa disso. Porque a gente realmente vive o que ensina. Isso, de fato, é um ponto fundamental. Isso é um valor meu, sabe? Eu nunca faço sociedade, eu nunca entro em lugares, eu nunca estou com pessoas na qual os valores, né, os princípios, eles não são coniventes comigo. Então eu nunca faço isso. Quando eu lhe vi, a gente teve aquela nossa conversa, nossa, ela é uma pessoa que tem uma energia que nem a minha, tem valores que nem o meu, tem uma história conivente com a minha e ela tem um propósito parecido com o meu, que é crescer e contribuir. Então isso foi uma das coisas que me fez me conectar a vocês. E claro, né, a gente está sempre junto e hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui maravilhoso para vocês. Então fica até o final. O que você aprender aqui hoje, você usar na sua vida, porque eu já usei na minha, ela já usaram na dela e tem dado resultado. Isso, agora entrando aqui no assunto de finanças mesmo, Eita. que é a sua especialidade, esses 25 anos de experiência, o que você viu dentro das organizações, das empresas que você trabalhou, o maior erro que elas cometem em relação ao recurso financeiro? Então vamos lá. Então assim, como eu falei para vocês, tudo aquilo que eu ensino que eu usei na minha vida, né? Na parte financeira era muito escasso. Eu aprendi que eu deveria e precisava passar por um processo de conhecer o que o dinheiro pode fazer. Porque normalmente nós somos escravos do dinheiro se a gente não tomar cuidado. Então dentro das empresas funciona do mesmo jeito. A gente fala muito de cultura, mas a cultura está relacionada à mentalidade do empresário, do líder que está lá e das pessoas que também estão lá. Mas para aplicar-se uma cultura, principalmente relacionada a dinheiro, tem que ter uma mentalidade de abundância. Isso é uma das coisas que eu aprendi e que é o que muda o meu processo dentro das empresas por esses processos tradicionais. Porque eu não chego numa empresa, por exemplo, levando planilhas, fazendo aquela... Não, eu chego primeiramente visualizando o líder, o gestor, o dono da empresa. Eu começo a fazer perguntas para ele. Porque de acordo com o que eu ver, a mentalidade dele, eu sei como é que está a empresa dele. Porque se ele for alguém escasso, ele não quer que a empresa se desenvolva, ele quer desenvolver ele. Ele botou a empresa para resolver problemas pessoais financeiros dele. E com isso fica bem difícil a empresa prosperar, a empresa crescer. Então, antes mesmo de eu vender um processo de consultoria para uma empresa, eu preciso conversar com o dono da empresa. Eu preciso entender. E isso foi uma das coisas que me fez um diferencial no mercado. Porque para mim poder aplicar as ferramentas que eu tenho dentro da empresa, eu preciso mudar a mentalidade do dono, do gestor. Porque não adianta você aplicar nada que depois que você sai, ele continua fazendo as mesmas coisas porque está aqui. Aí você deixa planilha, deixa processo, deixa tudo, mas ele não faz, porque o problema está nele. Então, uma das coisas que eu observei na parte financeira é olhar a mentalidade do líder. E quando eu falo de líder, às vezes é o dono, às vezes é o gestor, às vezes é o líder mais diretamente, porque isso verbera por toda a empresa e não adianta você colocar uma cultura se as pessoas são medíocres, se as pessoas têm a mentalidade de escassez. É verdade. E quando você fala isso sobre falar que financeiro, dinheiro é comportamento, me explica isso melhor, como a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Pronto, e assim, por que eu falo isso? Começou comigo, né? Bem, eu trabalhava numa empresa que na época eu tirava 10 mil por mês. Eu trabalhei em empresas que eu era muito bom em fazer a gestão financeira da empresa e fazer ela prosperar, mas na minha vida pessoal era escasso. Só andava devendo, tinha aquilo que eu ganhava eu já devia. Né? Então eu era uma pessoa totalmente escravizada por conta das dívidas. E eu era muito inteligente em fazer multiplicar dinheiro das empresas dos outros. Mas na minha própria vida eu era escasso. Eu precisava entender o porquê daquilo. E aí eu fiz uma planilha na minha vida pessoal. Assim como eu fazia das empresas, eu não fazia da minha, aquela coisa, né? Caso de Ferreira, de Paulo. Eu era muito massa em fazer números, render e multiplicar nas empresas, mas na minha vida pessoal não. Aí entra a questão justamente... E aquilo começou a te incomodar. Exatamente, entra a questão dos comportamentos. Os meus comportamentos não eram coniventes com aquilo que eu queria. Quando eu coloquei na planilha, quando eu fui colocar na planilha, eu vi que a grande maioria dos meus comportamentos tiravam meu dinheiro. Por quê? Porque eu vivia querendo suprir a escassez da infância. Então eu comprava muita roupa, comida só dava, só queria ir para restaurante chique, comprava camisas de marca, toda hora não dava, eu não queria usar uma camisa mais que 3 vezes, entendeu? Então eu não tinha dinheiro porque os meus comportamentos me forçavam a gastar.
E a planilha, por isso que eu falei assim, eu mudei o formato de fazer gestão financeira com as pessoas, porque a planilha em si só ela não resolve o problema. Ela já faz o diagnóstico, ela te mostra que tu está errando. Aí depois eu tenho que te mostrar os comportamentos. E esse é o processo da mudança financeira. Foi o que eu fiz. Eu tive que mudar o processo mental, entender os meus comportamentos e por que eu fazia aquilo mesmo inconsciente. Porque às vezes não é consciente, é inconsciente. É quando as pessoas dizem assim, olha, amanhã eu vou receber o meu PIS/PASEP. Ela já gasta o dinheiro hoje, aqui. Ela já gasta aqui. Olha, meu PIS vai sair agora dia 15 de dezembro. Vai sair dia 20. Eu já gastei hoje. Eu já gastei o dinheiro hoje, está lá na minha cabeça. Vou comprar uma roupa, vou fazer não sei o que, você não sei pra onde. Nós não temos, a maioria das pessoas não tem o drive mental de economizar. Quando eu pergunto assim pra você, Karine, por que você não economiza? As pessoas perguntam assim, mas como? O dinheiro não dá nem para me pagar as contas. Porque não tem um drive mental da economia. Entendeu? Não tem um drive mental. Então, eu usei isso na minha vida, começou a dar certo, e eu repliquei isso hoje na vida pessoal das pessoas e também dentro das empresas. Entendeu? O comportamento está relacionado a isso. As nossas finanças estão relacionadas ao comportamento. Eu não consigo melhorar os frutos das minhas finanças se eu não mudar a raiz dele, que é o comportamento. Entendi. Fantástico, gente. Eu tô aqui... Eu ia até fazer assim, olhar aqui, porque tem um script aqui de perguntas, mas assim, ele vai trazer nossa... Eu já estou imaginando aqui várias situações que realmente, assim, como a minha formação é psicologia, de fato, o que você traz é comportamento, é hábitos diários, você realmente entender... por exemplo, uma das estratégias que eu sempre falo, quando dentro da área da psicologia, é a gente anotar. É como se fizesse um diário de emoções, ou emoções, enfim, o nome que você quiser dar. E aí você vai colocando ali comportamentos, porque às vezes tem até o horário. É naquele horário que você se sente mal, ou aconteceu alguma coisa naquele dia que você quer fazer compras. Por quê? Porque se estressou. Para nós mulheres, meu Deus do céu, no dia que tá é emocional. Você vê aquelas pessoas da empresa que passam o mês todo reclamam, meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas no dia que pega no dia que tá rico, parece que ele mudou, não tinha nem tostão, você reclamava o dia todo, mas no dia que recebe dinheiro, no dia 5 ele tá rico. Agora eu vou sair, vou tomar não sei o que, vou fazer não sei o que. Ele não lembra que tem as contas para pagar, ele não lembra que o mês tem 30 dias. Se hoje eu perguntar para você que está nos assistindo, quanto tempo dura o teu salário depois que tu recebe? Quanto tempo? Sabe? Já analisou? Eu pergunto nas minhas palestras, eu falo assim, dura um mês, pessoal? Não. Dura 15 dias. E agora, com o banco tá aqui, né? Cai aqui agora, as pessoas começam a pagar o boleto, quando pensa que não, o dinheiro não dura nem 5 minutos. Nem uma hora, né? Então assim, é uma dor, porque você passa 30 dias trabalhando e não usufrui de uma hora com o dinheiro na tua conta. Nossa. É uma dor. Então hoje até receber o salário, não sei se vocês sabem, mas o recebimento do salário está passando de algo que era bom para algo que é ruim. Por quê? Porque ele sabe que não vai dar para pagar as contas. Ele já fica angustiado, já dá aquela ansiedade. Eita, eu vou receber o dinheiro, meu Deus, e agora? Inclusive, às vezes me chamam para fazer treinamentos dentro de empresa para trabalhar esse lado. Para trabalhar esse lado, porque o funcionário eu acho que está ganhando pouco, mas não é porque você está ganhando pouco. E às vezes tem o bem a pouco. Claro que vai ter o bem a pouco, mas se você não tiver controle do que você ganha, sempre vai ser pouco. É porque na verdade assim, o estilo de vida vai mudando de acordo com a sua renda. Exatamente. Quanto mais ela aumenta, por isso que tem as pesquisas que falam o seguinte, que com 90 dias, ali 3, 4 meses, aquele colaborador já se acostumou com aquele novo salário. Por isso que se fala que não é só o salário que deve aumentar dentro da empresa, existe o salário emocional. Os dois precisam andar ali juntos, porque só o salário realmente, falando parte financeira, com 4 meses ele já se acostumou com aquele salário, já vai querer mais aumento, ele já adequou o estilo de vida dele para aquele novo salário, então realmente é algo que... E isso que você falou, eu me lembrei aqui, porque assim, a gente temos alguns clientes, quando a gente chega, que acontece exatamente isso, a gente chega lá no departamento pessoal, a gente tem lá empréstimo para colaborador, porque eles vão lá, antes de receber o salário, eles já fizeram pequenas retiradas, que quando chega no dia, tem R$200 para receber. E aí a gente chega para corrigir isso. Por quê? Porque já é cultural da empresa. Exatamente. É cultural da empresa dele já usar o dinheiro durante o mês todo. E aí é o que eu chego falando para os proprietários, é até ruim, porque quando chega no dia dele receber o pagamento, ele tem R$200, R$300 para receber. E ele se estressa. Ele não lembra que recebeu do outro lado. A mente dele não volta atrás. Ele me ajudou, não. Ele só está dizendo assim, eu estou recebendo pouco hoje. E muitas das vezes ele diz assim, você pode parcelar esse restante? A empresa não tem como segurar, nem o banco, a empresa não banco. Você pode parcelar esse dinheiro, dividir em 3, 4, não dá.
E quando o dono não faz isso, ele se estressa. E isso reflete na produtividade do funcionário da empresa. Exatamente. Então aí já fica uma orientação para você que é empresário, líder, que está nos assistindo. Se tem essa cultura, essa prática dentro da sua organização, você repensar, porque na verdade você está sendo culpado dessas pessoas não terem uma educação financeira. Então você está reforçando esse tipo de comportamento. Então, para corrigir isso, o que tem que se fazer? Tem que treiná-los, desenvolvê-los, voltar à parte de educação financeira, para ensiná-los como é que eles vão manipular ali aquele recurso que eles têm ali dentro, que eles recebem ali de salário da organização, e não alimentar esse tipo de comportamento. Muitas empresas me chamam, né, para fazer uma palestra de 1 hora, 2 horas. Eu vejo que eu olho nos olhos dos funcionários que eles ficam assim, ó. Tipo assim, dói, né? Porque a verdade dói, né? Aquilo que você falou no início é muito importante, né? Do anotar. A mudança só vem pela consciência. Enquanto você não tem consciência que é escravo, você não quer ser liberto. A partir do momento que você coloca numa planilha e vê quanto que você deve, e isso hoje é uma das coisas que as pessoas evitam me dizer, pegam assim, coloca no papel agora quanto tu está devendo, quais as tuas dívidas. E as pessoas têm dificuldade, porque dói, né? É mostrar a verdade nua para alguém, né? Mas eu só posso ajudar alguém, o médico só pode ajudar alguém que está doente quando ele fala o que está sentindo. É verdade. Né? Então, muitas das vezes, uma das coisas que complica, tanto faz ser, quando eu falo com finanças pessoais, com finanças empresariais, até o próprio empresário, quando está passando por dificuldades empresariais, ele não quer falar como é que a empresa está. Eu falo para ele, se você não me falar como é que está a sua empresa financeiramente, não vai ter como eu te ajudar. Infelizmente, não tem como eu te ajudar. Então, você precisa, você mesmo, reconhecer que está com um problema para mim poder te ajudar. Porque se você hoje, eu não vou te dar dinheiro, para tu sair, mas eu vou te dar conhecimento suficiente que se tu usar, tu sai daí de dentro, esse buraco, né? E eu falo sempre para as pessoas, isso, como é que eu faço para sair do buraco das dívidas? Primeira coisa, amigo, quebra a parra. Pronto, traz esse passo para você aí agora. Isso, como é que eu faço isso para sair das dívidas? Porque eu estou tomando até o pescoço. Você tem problemas financeiros, não vai ser pessoal, como também empresarial, é quebrar a parra. E o que é quebrar a parra? É você identificar aquilo que sai mais dinheiro do teu bolso. Por exemplo, pessoal é o cartãozinho de crédito. Cartão de crédito, quem não tem controle do cartão de crédito? Gente, tudo é controle. Tudo é controle. Se você não tiver controle da tua vida financeira, você se arrebenta. Aquilo que eu não vejo, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Aquilo que tu não controla, o bolso que sente. O bolso ele vai sentir. Então é importante você ter uma visão sua financeira. Você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Não pode, hein? É impossível. Isso, mas o salário mínimo não dá. Não dá. Se o salário mínimo não dá, você precisa buscar fontes de outros recursos. Ou diminuir o teu padrão de vida. Tem dinheiro para padrão de vida. Para empresário eu falo a mesma coisa. Eu digo, olha, isso, como é que eu faço? Que é uma das coisas que a gente vê muito, é a bagunça financeira em pequenas empresas, né? A minha finança é a finança da empresa é minhas finanças, eu não tenho conta dado no banco, eu que pago no funcionário, às vezes a empresa paga o boleto da escola, né? Tem muito disso. Principalmente na pequena empresa. Exatamente. Eu tenho dó, sabe? Às vezes que eu vou na empresa e digo, poxa, deixa eu ver os teus índices financeiros, deixa eu ver o cara vai mostrar, e não, você é tudo. Aí eu falo para ele, olha, você não quer ser um empresário, você está ganhando, é um funcionário da tua própria empresa, não é um empresário. As pessoas, quando botam uma empresa, eles não almejam crescer, eles têm que pensar em crescer, mas para isso a empresa é um ente, ela tem que ser um ente diferente dele. Então, quando você abre uma empresa, você tem que abrir o CNPJ, você tem que abrir uma conta financeira no banco para sua empresa. É uma empresa, é um ente, é uma criança que você vai criar. E no início ela não vai poder sustentar. Não vai. A não ser que você já tenha uma bagagem bacana, que já tenha um aporte bacana. Mas a empresa no início não vai poder te sustentar. E o que você precisa fazer que você está começando? A primeira coisa que você precisa fazer é ver o teu custo de vida. Quanto eu preciso para mim ter um custo de vida que a minha empresa possa pagar? Então digamos que o teu custo de vida é R$5.000. A empresa sua que você tem hoje, ela pode te dar um aporte de R$5.000, né? A gente chama de um salário, né? R$5.000 para você, para aporte, R$5.000 para você? Pode, top. Então, aí, tira dos 5.000 e o lucro da empresa que for dando, você vai reinvestindo na empresa para crescer. Sim. O que acontece hoje muito em uma cultura do Brasil? Não sei se na região onde vocês moram tem aquele comércio. Seu Antônio, tem um comérciozinho, tem? Tem. Há 20 anos lá o bichinho. É do mesmo tamanhozinho, né? Aquele comérciozinho, vende os pãozinhos dele, vende os quilos de arroz. Ali é o meio de vida dele, ele não é empresário, ele não quer crescer, ele é o que ele quer e tá tudo certo. Agora, se você é um empresário que quer crescer, você tem que trabalhar como empresário, tem que ter um mente de outro empresário, tem que mudar a mentalidade. E as finanças, ela faz parte disso. O problema está aí, o Brasil ele não ensina você a gerenciar os recursos financeiros. Ele não ensina. Não. Você aprende na tora, os grandes empresários têm que pagar curso fora do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para todo lugar, porque o Brasil eles não ensinam. E não estou falando aqui de político, mas infelizmente o poder público ele não tem interesse em que o empresário se capacite. O
poder público isso é muito ruim, mas o pior, o próprio poder público depende do empresário para poder sobreviver, mas ele não capacita. Então, volta para finanças, né? Vamos voltar para finanças. Então, você que é empresário, começa a olhar o teu custo de vida. Começa a olhar o teu custo de vida. Um dos principais erros do empresário é que quando ele começa a ganhar um dinheirozinho bacana, ele tem lá sei lá, vamos botar aqui um palhozinho quitado. Ele começou a ganhar dinheiro. Ele estava faturando, sei lá, 50 mil reais por mês. Aí a empresa começou a melhorar. De repente começou a faturar 100 mil por mês. Deu um lucrozinho de 30%, dá 30 mil por mês. Se ele pegasse ali 10 mil e reinvestisse 20, a empresa dele é para 200, ia crescer bastante. Mas não sabe o que ele faz? Ele pega, vende o palhozinho dele, por um valor irrisório, e compra uma Hilux para pagar uma parcela de 7 mil por mês. Eu sou empresário, ele já começa no ego, né? Aí vende o palhozinho que está quitado, compra uma Hilux, sei lá, para pagar 7, 8, 10 mil reais por mês. Só que a gente sabe que no meu comércio é sazonal. Tem mês que lá em cima, faturou 100 mil. Mas tem mês que não vai dar, daí é a importância da reserva, né? Só que o que acontece? Quando a empresa começa a baixar o lucro que não dá o lucro que ele quer, mas ele precisa pagar a parcela do carro, da Hilux. Ele vai tirar de onde? Vai sacrificar a empresa. Aí deixa de pagar o fornecedor, deixa de pagar o funcionário, atrasa o funcionário, deixa de pagar os impostos. O que acontece com o tempo? A empresa começa a ter problemas. E ele vai ter que vender a Hilux, mas aí entrou na descredibilidade. O funcionário que não recebe, não quer mais trabalhar tanto, o fornecedor já não quer mais vender para ele. Aí perdeu totalmente o equilíbrio financeiro e, consequentemente, a empresa. Porque ele não teve a gestão emocional das finanças para poder, não, eu vou continuar reinvestindo na minha empresinha. Quando ela tiver dando lucro bacana, eu vou juntar um dinheiro e posso até comprar uma Hilux à vista. Mas espera a empresa ficar madura, ficar mais madura para poder você fazer isso. Não vai fazer isso logo quando a bichinha dá aquele primeiro lucrozinho e você acabar com o tempo por conta disso. E isso acontece justamente porque aqui no Brasil, como você falou, tem essa cultura do executor de fazer. E aí começa assim, esse conhecimento e nem vai atrás de se autodesenvolver e acaba entrando nesse gargalo que você mencionou. Vamos ver a frase, Wilson, que diz o seguinte: empresário pobre, empresa rica. É isso mesmo? Não é bem literal, né? Mas quando a frase fala empresário pobre, diminui os teus custos, aqui eu vou depois no início, né? Tem um custo que a empresa possa te pagar. Né? Porque como o empresário quer ser rico, e tem o famoso dublê de rico, ele tira tudo aquilo que a empresa não pode dar para aparecer um empresário. Mas o que se aparecer um empresário se a sua empresa um dia vai fechar? Então, o melhor é você ter uma vida equilibrada, né? Não é questão de ser pobre no sentido de miserável, mas ter um custo de vida que a empresa possa te bancar, né? Possa te bancar. E ter paciência. Gente, tudo é processo. Tem que ter paciência. É processo. Para mim poder chegar onde eu cheguei na parte financeira, eu precisei passar por um processo. Eu não vou dizer para você que está me assistindo agora, dizer assim, olha, bota as tuas dívidas no papel, que em 2 meses tu vai sair. Não é assim, gente. Não vou mentir para vocês. É por isso que eu não vendo curso. Vem fazer meu curso, o Wilson vai... Eu não vou fazer isso porque eu vou estar mentindo. Então não acredite nessas coisas mágicas que você vai gastar um dinheiro à toa. É por isso que os nossos princípios, eles se batem. Eu não vou te vender aqui uma ideia mágica que tu vai fazer um curso meu e tu vai transformar a tua vida do dia para o outro. Não, mas o conhecimento que eu te dou a longo prazo vai te trazer algo que vai tirar do buraco e vai fazer você prosperar. Sabe uma das coisas que nunca vai quebrar no Brasil? Jogos. Você já viu jogos quebraram? A Mega Sena, os bets, o Tigrinho. Não quebra. Por que não quebra, gente? Porque o brasileiro em si, ele quer que o problema seja resolvido rápido. E aí eu já ganhei um pouco, amiga. Já não faz nada, já estou quebrado. Eu vou pegar um pouquinho que eu ainda tenho, eu vou tentar sorte para mudar a minha vida, jogando Tigrinho. Aí, às vezes até ganho, mas o problema de jogar é porque você não consegue parar, é o vício. Entendeu? E depois que isso vira um vício, acabou. Se você ganha, você perde. Termina o quê? Você perde mais do que você ganha. Eu não boto a minha sorte financeira em jogos. Eu não faço isso. Até porque eu já mudei a minha mentalidade. Eu precisei mudar a mentalidade com relação a isso. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você é o único suficiente responsável pela vida financeira que você tem. E só você vai sair desse buraco. Eu posso até te dar ferramentas, mas se você não quiser sair, ninguém te tira. E a tendência é você ficar cada vez mais. E hoje isso é uma doença, as pessoas estão adoecendo financeiramente, né? Eu não gosto de falar em questão de suicídio, mas na pandemia muitos empresários tiveram problemas, infelizmente, na própria vida, porque a falta do dinheiro, como eu bancar minha família, causa um desespero. Não, não é como um homem. E a falta de inteligência financeira nessa área causa dor, né? Se eu pegar bem aqui agora com vocês, eu não tenho nenhuma folha de papel aqui não, né? Se tivesse, eu ia fazer bem uma dinâmica com você. Me dá uma folha de papel aí, por favor. Porque tem que causar dor. A falta do dinheiro na tua vida tem que causar dor.
Os empresários, você que é empresário, você tem que tomar cuidado desse dinheiro que você está adiantando para o teu funcionário. Porque o dinheiro que tu está adiantando, ele começa dizendo que é um problema. Normalmente, eu digo isso porque eu estava trabalhando mais de 25 anos na empresa, eu conheço tudo que vocês imaginarem, gente. De cara que chega lá, que um dia o cara desse, faltou o gás. Né? Aí, como o negócio do gás já estava muito batido, ele adoecia a mulher, adoecia o filho, adoecia. E assim, fica com dó, né? A gente fica com pena. A gente quer ajudar. Só que essa ajuda tem que, é tipo aquilo quando você vai fazer, vai conversar com o filho e vai dar umas palmadas. Deixa eu botar aqui. Você vai dar umas palmadas no filho, mas você tem que conversar com o filho e dizer por que ele está apanhando, porque ele tem que tomar consciência daquilo. Assim como você dá um dinheiro para um funcionário, você tem que explicar para ele que aquele dinheiro ele tem que tomar consciência daquilo. Porque quando você pega o dinheiro, é bacana, eu fico muito feliz contigo, mas depois que eu gasto, eu vou receber um dinheiro que é pouco, eu não lembro mais daquilo que tu fez para mim. Exatamente. Aí me causou uma dor. Aí tu quer ruim, amiga. Vou ser empresário ruim. Ele não te diz nada, mas na hora de produzir, ele vai fazer o que ele vai te sabotar. É onde acontece a maioria dos roubos dentro das empresas. O funcionário insatisfeito, porque acha que ganha pouco, ele pegou muito dinheiro adiantado, e ele está muito satisfeito toda vez que ele tem uma chance de prejudicar a empresa através de alguma coisa errada, ele vai fazer. E ainda fala que está bancando a vida rica do empresário. Ei, amigo, eu trabalho hoje com uma franquia, né, uma franquia odontológica, eu treino 40 unidades praticamente, equipes. Dá uma dor de treinar a gente, dá trabalho, né? É bom, mas dá um trabalho danado. Então, tendo mais de 40 equipes, né? São 40 franquias. E uma das coisas que eu mais percebo para tentar mudar a mentalidade das pessoas é o funcionário entender que ele é um intraempreendedor, ou seja, se ele quer mais, ele precisa desenvolver, aplicar aquele conhecimento da empresa, gerar resultado que ele vai ganhar mais. Exatamente. Você está entendendo? Né? Só qual é a mentalidade de quem está lá na ponta? Eu estou enricando o dono, eu estou enricando o sócio, eu estou enricando o gerente. Essa é uma mentalidade escassa. Daí que eu falo que às vezes a cultura ela não consegue entrar na mentalidade de assim. Você pode criar a melhor cultura que você quiser, mas se o cara lá na ponta tiver uma mentalidade escassa, a cultura não entra na cabeça dele. Não vai entrar. E por isso que muitas das vezes a gente tem que realmente trabalhar a mente do colaborador. Você tem que investir nos treinamentos. E qualquer coisa procura quem? 11? Se for treinamentos comportamentais de finanças, nós vamos buscar o erro. Se mexeu com finanças, quer mudar a mentalidade de escassez para mentalidade de abundância, me chama. Exatamente. E aí, meninos, o que mais que vocês querem? Ó, vou fazer aqui uma dinâmica bem legal. Eu vou dividir essa folha bem em duas. Rapidão, para vocês entenderem quando eu falo sobre a questão de ter que causar dor. O impacto emocional. Amigo, pega essa folha de papel. Eu quero que vocês dividam bem no meio. Rapidão, vai, rasga. Rasga. Pronto. E aí, o que foi que vocês sentiram? Pois pronto, fica aí. Não! Ele vai dar dinheiro para rasgar. Agora pega 100 reais, eu quero que rasgue bem no meio. Pega 50, pega que rasga bem no meio. Vai. Agora vai. Puxa, vai. Rasga, mulher, divide, depois eu coloco fita. Eu não rasgo. É diferente? Sim. Isso causa dor. Você não vai rasgar dinheiro desse jeito. Tem gente rasgando dinheiro. As pessoas, depois que as pessoas começaram a ter dinheiro nos bancos pagando conta por aqui, nós perdemos algo chamado a sensibilidade do dinheiro. Quando você pegava 100 reais, amigo, na tua carteira, ia pagar, ia gastar, tu ficava com dó. Se eu gastar, se eu trocar, eu gasto. Pedia desconto, tu negociava. A partir do momento que você perdeu o contato com o dinheiro e passou a pagar em cartão de crédito, pagar pelo Pix, pagar aqui, tu perdeu a sensibilidade de gastar. E quando você perde a sensibilidade de gastar, tu gasta mais. Desenvolver até as outras habilidades, né? De persuadir, de vender, de negociar. Então nós perdemos a sensibilidade com o dinheiro. Então por isso que hoje 78% das famílias então, estão endividadas. Porque perderam a sensibilidade com o dinheiro. Verdade. Rapaz, Só isso daí pensei foi dessa forte. forma. Isso daí foi forte. Eu tô impactada. Nós perdemos a sensibilidade. Porque é fácil Se nós, eu sou formado, vocês são formadas, nós estamos perdendo a sensibilidade com o dinheiro. Imagina a pessoa lá na ponta. Que todo dia o celular, todo dia está te mostrando coisas para tu comprar. Joga, o tigre, ó os bets da vida, dinheiro fácil. Essa pessoa está escravizada. Tá. E com isso as empresas estão passando por um processo de recrutamento ruimzinho, porque ele não sabe a dor financeira que cada uma daquelas pessoas. Olha, você acredita que hoje até para as pessoas, para poder contratar, que eu faço contratação também nas empresas, né? E uma das coisas que eu abordo é justamente se as pessoas têm sonhos. Qual é o teu sonho? O que tu quer para a tua vida? Me diz uma realização, um objetivo que tu quer para esse ano. A maioria das pessoas não tem. É muito imediatista. Aquele sonho imediatista.
entendeu? Curto prazo. Curto prazo, entendeu? De curto prazo. Então, a questão de você realmente ter uma gestão financeira equilibrada hoje salva vidas, salva empresas. É verdade, Anderson. E aí, qual seria o conselho que você deixaria para essas pessoas que você trouxe esse relato aqui pra gente? Bora lá. Para a pessoa física, né? Cria o drive mental do dinheiro, aprende a lidar com o dinheiro. Para a pessoa física, como eu, hoje tu não tem o drive mental de economizar e investir. Hoje o teu drive mental é ganhar e gastar. Ganhar e gastar. É o teu drive mental, eu digo isso porque era o meu. Aí eu dizia assim, porque eu ganho pouco, meu Deus, eu ganho só 4 mil. Dobrei, fui para 8. Continuei endividado. Ah, Deus, é só porque eu ganho só 8. Dobrei, fui para 16 mil que eu ganhava por mês. Continuava endividado. Então não era o quanto eu ganhava, era como eu gastava. Porque eu não tinha um drive mental de juntar. Eu não conseguia juntar dinheiro. Porque a minha mente, só hora que eu ganhava, eu preciso trocar de um iPhone de 13 com 17, que é o novo. Aí saiu o 18, não, agora eu quero... Sempre vai ter com que você gastar. Ah, eu tenho um carro, agora eu quero um avião. Eu tenho um avião agora... Sempre vai ter. Se você não parar e dizer assim, não, para aí. A gente corre tanto atrás da nossa liberdade financeira, né? Isso que é liberdade financeira. É você não precisar trabalhar o dia que é na tua conta, tu poder usufruir. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa que é a questão. Só que para isso tem que ter um processo. E o processo é, gaste o mesmo que você ganha, comece a economizar aquilo que só não multiplique. Tu aprendeu isso aonde, Luiz? Na Bíblia. Mateus 25, que está lá, hoje que o homem saiu, e a um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. Aquele que ganhou 5, multiplicou por 10. Que ganhou 2, multiplicou por 4. Aquele que ganhou 1, enterrou. E a Bíblia fala o seguinte, conforme a capacidade. Está lá, eu estou falando, está lá na Bíblia. Então assim, se você, meu amigo, não tem capacidade de juntar e multiplicar, tu nunca vai ser liberto financeiramente, não vai. Tu tem que preparar a tua capacidade. Deus ele só vai te dar aquilo que tu consegue gerenciar. Porque aquele cara que ganhou, sabe o que aconteceu com ele? O cara, o Senhor, tirou e deu para aquele que tem 10, tinha mais. Então o pouco que o cara já tinha foi tirado. Um dia perguntaram para ela, moça, por que tu não pega esses trilhões que tu tem e dá para os pobres? Ele disse, se eu fizer isso, em poucos anos eu vou dar tudo comigo de novo. Porque as pessoas ele não têm a mentalidade de lidar com o dinheiro. Isso é fato. Hoje você pode pesquisar agora aí. Pessoas que ganham na Mega Sena 30 milhões, 90 milhões. Pesquisam, 3 anos que ela estava ganhando a miséria. É verdade. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a mentalidade. Para você, o que eu falo para você hoje é, muda a tua mentalidade, se capacita, é um processo. Vai ler, vai estudar sobre finanças, vai ver a tua vida pessoal, onde é que tu está gastando demais. Procura uma pessoa para te ajudar, porque muitas das vezes a gente não consegue sair só, a gente precisa de um personal, a gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um médico. Sim. E às vezes as pessoas não precisam. Precisamos do Wilson. Se não for eu, mas procure alguém que tenha uma capacidade melhor do que você para te ensinar a lidar com o dinheiro. E para o empresário, meu amigo, 2 coisas importantes. Aprenda a lidar com pessoas, que é o recurso, e aprenda a lidar com o dinheiro. As pessoas, eu sempre falo para os empresários que as pessoas geram dinheiro. Certo? As pessoas, quem está lá na ponta, o vendedor, o atendimento, ele que vai gerar os recursos, ele que vai gerar o dinheiro, ele está lá. Só que o dinheiro que entrar, pegue uma parte para você e uma outra parte capacite as pessoas. Porque quanto mais capacitadas as pessoas estiverem, elas se tornarão, te trarão mais dinheiro. Não é assim? Sim. É ou não é? Quanto mais capacitada a tua equipe tiver, então leva ele para palestra, leva ele para fazer treinamento, traz as meninas, leva para a tua empresa, dá um treinamento para a tua equipe. E quanto melhores eles estiverem, mais capacitados eles estiverem, mais recursos eles vão ter. Ele vai trazer para você. Mas lembre-se, é importante que você valorize cada um dos seus funcionários. Às vezes o dinheiro não é tudo. Você falou da questão do salário emocional, sim, né? Hoje, eu digo para vocês, sem medo de errar, que o salário emocional é tão ou mais importante do que o próprio dinheiro. Porque o dinheiro, sacanagem, o salário emocional é uma lembrança que fica na cabeça da pessoa. Eu até ministrei um treinamento esses dias e um dos líderes lá trouxe justamente esse exemplo, que ele disse que trabalhou e teve um líder, que a gente faz uma dinâmica, né, do melhor líder e do pior líder que já teve, e ele trouxe esse caso de um líder que ele era do segmento de construção e ele foi construir a casa junto. Ele iria, no caso lá, o colaborador iria construir a casa, lá era segmento de construção, então o empresário dava ali todo o material para a construção e ainda ia ali ajudar como mestre de obra, um pedreiro ali junto mesmo, com o colaborador. Então, assim, algo que marca emocional, que você falou, e cria um gatilho de reciprocidade ali muito profundo, que a pessoa pode... Eu mesma, na minha época de CLT, gente, eu recebia propostas que o salário era 3 vezes maior que eu recebia. 3 vezes mais. Mas eu não conseguia ir. Por quê? Porque eu tinha um salário emocional com a empresa.
Quando eu pedi para sair da empresa, porque eu pedi justamente porque eu sempre tive esse sonho de ser empresária, de abrir a minha própria empresa. Então, quando eu me formei lá em 2016, eu coloquei no meu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, eu abri minha empresa. E quando eu pedi o desligamento, eu passei um ano, quando eu vi alguma coisa da empresa, eu chorava. Por quê? Porque eu queria estar lá. Mas eu queria estar lá no sentido, assim, de salário emocional, né? De algo afetivo. Mas eu estava vivendo o meu sonho, que era a abertura da minha organização. Então, quando você realmente encanta, que você cria esse senso de pertencimento, você vai pra cima mesmo, você consegue colaborador, amiga, dá tudo de si. sensacional. É muito o salário, o dinheiro, ele envolve apenas as tuas mãos e a tua força física. O salário, o dinheiro, ele envolve toda a força física. O salário emocional envolve a tua mente, a criatividade. É além do que a sua mão, a criatividade. Porque é muito fácil você envolver as pessoas na parte física. Bora fazer, fazer. Agora, o emocional e o mental, que é a parte criativa, eu não tenho como te obrigar a fazer. Eu não preciso. Agora, quando eu me sinto envolvido, vale a pena eu aprender para colocar o dinheiro aqui, vale a pena eu aprender fora para trazer esse conhecimento da empresa, porque a empresa é um lugar. É aquilo que você falou, quem sabe a gente participa. E eu, quando era líder, fazia muito isso. E já fica a dica para você que é empresário, preste atenção nisso, porque hoje eu vejo sentir falta sobre isso, sabe? O líder, o empresário, ele se envolver com a equipe. Toda empresa que eu já trabalhei, a primeira coisa que eu fazia é trazer as pessoas para mim. Porque senão as pessoas iam pensar o quê? O Wilson estava me matar de trabalhar para eu ganhar dinheiro. Você está entendendo? Eu precisava mudar essa mentalidade deles. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se envolver com a equipe, tá junto. Aquilo que você falou agora, por exemplo, aquele rapaz, tá junto. Segunda isso é o quê? Investir neles. Dá alguma coisa, brinca, chama. Gente, vou dar aqui uma dica maravilhosa para você, que você quer levar a sua equipe para ter uma criatividade melhor. Nunca faça um planejamento estratégico dentro da empresa. Traz ele fora, leva ele para fora. Bora para um happy hour. Aí lá vocês vão criar a mente humana dentro da empresa, parece que fica assim mais travada. Mas quando você tira da empresa, vai para um lugar e dá aquelas ideias, você pode ver o Google, essas empresas grandes, o processo de criatividade dele é fora da empresa. Por quê? É o ambiente fora, aquela parte mais criativa. É outra frequência. A parte lúdica, né? A parte lúdica é diferente. Então eu fazia muito isso. Quando eu trabalhava nas empresas, tem aquelas coisas que o cara diz, amar a farda, não tem? Aquela coisa que o cara diz, eu trabalho assim, eu amava aquilo, eu fazia com que as pessoas estivessem aqui, sabe? Ia para a faculdade com a farda, dizia, eu trabalho aqui. Orgulho, entendeu? Aí eu trabalho aqui, era tão legal que as pessoas mandavam muito currículo querendo trabalhar, porque os próprios funcionários diziam. Sim. Faz uma pergunta, faz uma pergunta na sua empresa. O funcionário, ele ama trabalhar lá, ele ama a marca, se não, começa a trabalhar a cultura. E às vezes o que eles falam, é o seguinte, mas minha empresa é grande, eu não consigo fazer isso. E aí, para que você tem seus líderes? Então você tem que começar a capacitar essas suas lideranças para que elas façam isso. Então cada líder tem o seu time. Seja um time de 10, 15, 20, 30 pessoas, de acordo com o tamanho da sua organização. Você tem essas pessoas justamente para que isso aconteça. Então não tem essa desculpa, porque eu escuto isso. Eles falam isso, mas eu estou grande demais hoje, não consigo fazer isso. Então quem tem esse papel é as suas lideranças. Agora você precisa investir nelas para que isso de fato aconteça. Exatamente, eu fazia isso, né? Porque assim, eu trabalhava numa empresa que tinha 180 funcionários. Então não tinha como estar com 180 funcionários ao mesmo tempo. Mas eu tinha 10 líderes. Então a cultura que eu fazia com os meus líderes, eu falava, olha, aquilo que eu faço com vocês, eu quero que vocês repitam com o time de vocês. Se eu estou pegando vocês, estou trazendo vocês aqui para São Luís, para tomar um banho e tal, ter ideias e tal, eu quero que vocês peguem o time de vocês, da equipe, e levem para um ambiente legal, para ter ideias. E assim eles faziam. Sabe o que acontecia? A empresa ela saiu de um faturamento de 380 mil por mês para 3 milhões em 5 anos. Porque a cultura, o pessoal ele trabalhava firme. Então, o financeiro, que é o dinheiro, era apenas consequência de um time bem, sabe, bem arregaçado, bem performado. Então, às vezes as pessoas dizem isso, mas eu preciso do dinheiro, meu amigo, preciso das pessoas primeiro. Claro que a gente tem que saber lidar com o dinheiro, né? Eu sempre trabalho, pessoas é um braço, o dinheiro é outro. Esse recurso que é da empresa, ele tem que ser compartilhado com os funcionários através de brindes, de premiações, de treinamentos, de várias coisas. Mas o teu principal recurso mesmo é as pessoas. Eu trabalho com dinheiro, a questão financeira também com pessoas. Mas se o líder, ele não, esse trabalho, por isso que eu amo o trabalho que vocês fazem, que é a parte humana. Eu amo isso aí. Porque se o empresário ele não dá importância a essa parte humana e capacitar, não vai entrar dinheiro, amiga. E se o cara quiser lá na ponta, ele pode sabotar, ele pode quebrar a tua empresa lá na ponta, porque ele está com o teu cliente. Ele que tem lado a lado com o teu cliente. Lá mesmo você não amar a tua empresa e quebra. Ele sabota o forno, coloca numa temperatura maior. Até você descobrir quem é que tá com a gente.
Enfim, é muita coisa. Não, não dá pra contar tudo em podcast, não dá. Mas, gente, olha, é sério, isso que vocês ouviram, anotem, que a cabeça ela foi feita para tomar decisões. Aquilo que fez sentido para ti, pega um papel, tem anota e aplica na tua vida. Exatamente. Vai aos poucos, a mudança, tem aquele livro, o poder, Hábitos Atômicos, né? Nós estamos, eu terminei de ler ele agora, esses dias, né? Então a mudança, ela não é do dia para noite, ela é pouquinho. Às vezes quando a gente fala um programa desse aqui de 40, 50 minutos, a pessoa quer pegar tudo e quer aplicar e não dá certo, e puxa e vai... Não, pega uma coisa. Exatamente, pega uma coisa e começa a usar. Depois que aquilo tiver automático, pega outra e começa a usar. Isso é a mudança. A minha vida financeira não mudou do dia para o outro. Foi 8 anos eu trabalhando para poder mudar e chegar onde chegou hoje. 8 anos. 8 anos, tá vendo aí? E às vezes as pessoas querem que mude a vida de um ano, de uma semana, jogando jogo de tigrinho, não vai dar certo. Não vai, primeiro precisa mudar a mentalidade. Verdade. E aí uma frase final. Deixa aqui para nós, Wilson, sua frase final. Rapaz, eu tenho uma frase muito linda, né, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, E a verdade e a verdade vos libertará. Você só é escravo até o momento que você ainda é inconsciente do que te prende, né? Isso é uma mensagem, uma frase bíblica de Jesus, mas ela vale para qualquer área da nossa vida. Você só é escravo enquanto você se coloca cego e não quer ver a verdade. E quando você conhece a verdade, busca o conhecimento que ela te liberta. Então, se você hoje é escravo do dinheiro, é porque você não conhece a verdade que está no dinheiro. Se você hoje é escravo no trabalho, qualquer coisa, é porque você não conhece a verdade. E o conhecimento, ele te liberta. É por isso que eu não paro de estudar, eu não paro de ler, eu não paro de participar de programas, eu não paro de participar de coisas que vão me agregar conhecimento. Eu sempre gosto de falar o seguinte: se eu estiver numa mesa onde pessoas falam só de pessoas, eu não fico. Eu gosto de ficar em mesa que pessoas falam de crescimento, falam de prosperidade, falam de crescimento. Agora, onde pessoas ficam falando de pessoas roupas, eu não fico. Entendeu? Eu não fico. Isso se querer, se deixar escravo. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Wilson, e onde as pessoas que estão nos ouvindo agora podem te encontrar aí nas redes sociais, o seu trabalho? Então vamos lá, eu tenho 2 redes sociais, da minha empresa, que é a Multifinance, né? Uma empresa que foi criada para multiplicar talentos de finanças, que é a Multifinance, que é @Multifinance, temudo, multi e finance, né? Que finança em inglês. E o meu pessoal é WS, de Wilson Soares, não é de Wilson Safadão não, viu? WS, o Wilson Soares, são os meus Instagrams, tá bom? Então você que quiser me seguir, estou colocando alguns conteúdos, vou melhorar os conteúdos, viu? Aqui o meu amigo está aqui no marketing, já me deu um chão de orelha, vou melhorar meus conteúdos e mais uma vez eu quero agradecer vocês e parabéns. Nós é que agradecemos. Foi uma Obrigado, honra Deus. estar você Verdade. aqui. Foi muitos ensinamentos aqui. Eu tô em êxtase ainda, gente. E olha que a gente senta, conversa, mas sempre uma conversa, sempre nasce assim, uma coisa nova, você sempre traz aí uma atualidade, alguma informação nova. Então, assim, gratidão Obrigado mesmo, vocês, viu? Obrigada. imagina, eu que É um agradeço grande demais. prazer realmente ter você aqui conosco. Você sabe que nós temos um carinho especial por você. Então, muitíssimo obrigado. Quem está aí nos assistindo, vai lá acompanhar. Às vezes vai, inclusive, continuar esse papo com ele. Ele está lá à disposição. É uma pessoa que sempre está disponível. Manda um direct. Pode mandar e ainda direct. chega lá, Pode mandar direct, ó, eu respondo. ainda chega lá falando assim, eu vim pelo Pode Ousar. Que aí é que você tem moral mesmo, porque aí é que ele vai conversar com você Se mesmo. vier pelo Pode Ousar, eu vou mandar um livro PDF, Olha aí que vai ter material pra livro PDF, foi o livro que mudou a minha vida. Pai rico e pai pobre. Perfeito. Eu mando pra você. viu? Então já tem Se mandar presente. um direct que veio pelo Pode Ousar, eu vou mandar um livro para você em PDF para você ler e transformar a sua vida financeira. Então nos siga nas redes sociais, @OuseX-Soluções, Ouse com Z, X Soluções. Ativa o sininho aqui em cima, curte e compartilha com uma pessoa que precisa aprender mais sobre finanças. Pode ouvir, pode reouvir, pode aprender e pode ousar. Obrigada. Tchau, tchau, gente.